Olá! Hoje eu estarei ensinando um pouco sobre as atividades complementares. Essa pasta no Drive será disponibilizada no canal do YouTube para que vocês tenham acesso. Primeiro vocês vão acessar aqui a planilha de integralização. Essa primeira planilha é para as turmas a partir de 2020. Essa segunda planilha é para as turmas antes de 2020. Devido à questão da nova formação geral. Ao acessar a planilha, vocês terão acesso a esse quadro dos CCs, dos componentes, dos afetados, e vocês também terão aqui embaixo as atividades complementares. As atividades complementares é dividida em 3 grupos. Para completar as atividades complementares, você tem que fazer pelo menos 2 grupos. Você tem que ter carga horária em pelo menos 2 grupos. Vocês podem estar dando uma lida sobre o que entra nas atividades complementares. Por exemplo, a participação em atividade esportiva, incluindo a organização. Também tem a participação em diretórios, centros acadêmicos, conselhos, colegiados. Então, quando você entra no colegiado do curso ou participa do diretório acadêmico, por exemplo, se você faz trabalhos voluntários, se você participa de atividades de tutoria, entra nesse primeiro grupo. Também pode se atuar como participação em cursos extraordinários na área, você pode fazer atividade de extensão não remunerada. Também tem as opções para estágio, para publicação de artigo. Todas as atividades têm uma pontuação, têm uma carga horária limitada. Algumas atividades vão permitir até 60 horas, outras vão permitir menos horas, por exemplo, limitada a 10 horas, limitada a 12 horas, então você tem que verificar. Por exemplo, atividades de extensão, normalmente, quando você participa como um colaborador ou organizador de atividades de extensão, isso acontece durante todo um ano, e você tem uma carga horária de 100, 200, 300 horas, dependendo do tipo de atividade. E você é limitado a 60 horas dessas atividades. Então, você vai pegar somente 60 horas da atividade de extensão que você participar. Por isso, é sempre bom estar participando de diversas coisas na universidade e fora dela também. Essa planilha vocês podem ir preenchendo durante todo o período que vocês estiverem na universidade e deixar só para o finalzinho do curso para vocês fazer a pontuação final e de verifiquem ao longo do decorrer quanto de carga horária que vocês precisam, onde que vocês podem conseguir mais carga horária. E aí, para finalizar, para consolidar essas atividades complementares depois, vocês vão ter que fazer o formulário que tem aqui anexado também. Esse formulário, ele é simples e segue a questão daquela tabelinha. Você vai preencher o nome, o número da matrícula, o curso que você está, telefone, e-mail, a data e a assinatura. Essa assinatura pode ser a assinatura que você escaneia e coloca como uma imagem. Aqui vem todo explicando que está solicitando para o colegiado. É o colegiado que vai verificar se você realmente conseguiu cumprir a carga horária ou não. Porque muitas vezes você pensa que cumpriu, mas, por exemplo, você apresenta um único certificado de 300 horas e acha que cumpriu. Por isso que eu estou ensinando nesse momento, principalmente sobre a questão de limite da carga horária. Muitas vezes você participa de bastante atividades, porém as atividades são concentradas em um único grupo ou em uma única categoria, como um curso ou só participação em um único eixo durante todo o percurso acadêmico. Vocês vão preencher com a carga horária realizada. Aqui vocês colocam qual foi a carga horária. Se vocês têm um certificado de 300 horas, vocês podem colocar aqui as 300 horas. A esse momento que vocês vão colocar a quantidade de carga horária que vocês realizarem. E aqui ao lado, vocês colocam a carga horária que vai ser aproveitada. No caso, vamos pegar aqui a participação em atividades de orientação acadêmica, que são de 36 horas. Vamos dizer que vocês completem 50 horas
Então aqui vocês vão colocar 50 horas e aqui vocês vão colocar 36, que é a quantidade que vocês podem aproveitar. Lembrando que vocês têm que ter pelo menos participação em 2 grupos. Se você, por exemplo, fazer a publicação de um artigo e participar de palestras em congressos, seminários que tiver, então você já preenche esses 2 grupos. Então, não é difícil preencher os 2 grupos. Pode preencher os 3 grupos, mas tem que preencher no mínimo 2 para conseguir computar a carga horária. Você vai preencher tudo bonitinho, de acordo com o que você tiver seu certificado. Local, aqui você vai colocar local, preencher o local e a data, tudo bonitinho. Colocar a assinatura, você pode imprimir o documento e assinar, escanear, ou você pode colar a assinatura. Abaixo da assinatura, você vai anexar os certificados. Uma coisa que é bom para você estar fazendo é anexar os certificados na ordem. E aqui, no primeiro grupo, você tem 30 horas de participação em atividade esportiva, você vai colocar aqui os certificados que comprovam essas 30 horas. Se você tiver as 60 horas participação em diretórios, você coloca essas 60 horas logo abaixo. Se você tem aqui apresentação ou exposição de trabalho em palestra, você tem as 60 horas, ou não precisa ter as 60. Se você, por exemplo, são limitados a 60, mas se você tiver 20, 25 horas, 30 horas, você vai anexar os certificados que comprovam essa carga horária. Sempre mantendo na mesma ordem que você está fazendo aqui. Se o primeiro é participação em atividade esportiva, o primeiro certificado vai ser de participação. Esse documento ele tem que ser salvo em PDF para poder estar sendo enviado. Após salvar esse documento, vocês vão acessar o SIGA. Após todo o preenchimento da carga horária, vocês podem se basear na carga horária de acordo com a planilha. Então, vocês preenchem primeiro essa planilha para vocês terem um controle e depois vocês simplesmente vêm aqui no formulário e pegam as cargas horárias. Se você viu que já deu as 120 horas, você não precisa colocar todos os certificados que você possui. Tem aluno que durante todo o curso participa de diversas atividades artísticas, exposições, cursos, então acumula bastante certificados e passa bem além da carga horária que se pede. Então não precisa colocar tudo, você pega os que você acha que vai completar cada grupo para dar as 120 horas. Para estar fazendo envio do formulário, vocês vão entrar no SIGA. Ao entrar no SIGA, vocês vão na aba Ensino, Registro de Atividades Autônomas, cadastrar novo registro ou cadastrar registro. O correto é enviar um único PDF. Então, é uma única vez. Vocês vão escolher o arquivo, vão procurar onde que vocês tiverem salvado, tipo de atividade, selecionar atividade complementar, envio único. E a observação ou descrição vocês colocam como achar melhor. Uma sugestão é o formulário juntamente com os certificados. É uma descrição simples. Vocês vão selecionar próximo prazo e assim vocês enviam. Eu não fiz envio porque eu não tenho nada e eu já fiz envio. Então, vocês têm que focar. Primeiro tem essa planilha de atividades complementares. Quem tem essa planilha normal, é só olhar aqui embaixo, junto com o quadro de CCs, tem as atividades complementares. Nas atividades complementares, você vai procurar preencher os grupos. E aqui tem a questão dos artigos que explica direitinho que, por exemplo, a carga horária mínima obrigatória destinada às atividades complementares no curso será de 120 horas, então é a mínima. Pode ser mais? Pode ser mais. Devendo ser cumprida contemplando ao menos 2 dos 3 grupos de atividades apresentadas. Os certificados sem carga horária de participação em atividades ou eventos serão contabilizados como 1 hora por mês.
Então, por acaso, se você tiver um certificado que ele não apresenta a carga horária que você trabalhou, ou não tem a carga horária, ele vai ser contemplado com um certificado de 1 hora. Então, tenham isso em mente na hora de preencher, verifiquem, anexem, deixem os certificados todos salvos. Eu aconselho vocês criarem uma pasta no Drive ou do Dropbox, só com formulários, só com certificados, para vocês deixarem certificados e coloquem os nomes dos certificados de forma que vocês vão identificar facilmente, principalmente para preencher tanto a planilha quanto o formulário. A planilha, ela é boa para te ajudar a acompanhar, porque o formulário você tem que enviar só quando você tiver toda a carga horária e já estiver no final do curso. Então, o formulário você deixa para quando estiver no final do curso, estar fazendo o envio. E a planilha, você vai preenchendo aos poucos para você acompanhar a tua carga horária. Lembrando que depois de completar, salvar em PDF, anexe todos os certificados ao formulário. Se você quiser salvar o certificado como imagem, para anexar como imagem, ou você pode salvar o formulário como um PDF e depois juntar todos os PDFs, aí você já organiza tudo bonitinho, na ordem que você achar mais interessante. Então, se for o caso, mais para frente a gente cria um outro tutorial de como transformar o Word em PDF e como transformar os certificados que normalmente são em PDFs, como juntar esses certificados ao formulário. Depois vocês completem essa parte aqui de enviar, vocês vão enviar o arquivo, o tipo de atividade, atividades complementares, completa com a descrição. E como eu não coloquei nada, não foi, mas aí no próximo passo é simplesmente enviar. Por hoje é isso. É uma coisa bem simples, só para ensinar mesmo essa questão. Lembrando que esses documentos que tem aqui, no caso, o formulário, a planilha de 2020, para quem entrou a partir de 2020, então, para o pessoal que entrou em 2020 e 2021, para os que entraram a de 2014 a 2019, é essa segunda planilha. Então, acompanhe, preferencialmente verifiquem formação geral, como está a formação geral, para vocês acompanharem, aconselho a planilha de integralização. E para aqueles que ainda estão com um pouquinho de dúvida, tem o diagrama de pré-requisitos que foi feito, que vai estar aqui anexado junto, que vocês podem estar dando uma olhada. Isso vai ficar salvo no canal do YouTube, do Divulga Mais Speak. Vocês provavelmente receberão esse vídeo por lá, vocês vão ter acesso por ele pelo canal no YouTube, mas vocês conseguem acompanhar as postagens pelo Instagram. A gente tem o Instagram também, então vocês podem estar dando uma olhada no Instagram, que a gente vai estar disponibilizando mais coisas, mostrando talvez vídeos mais curtos a respeito de tudo que for relacionado às ciências. Espero ter esclarecido sobre as atividades complementares. A planilha de integralização está bem organizada. Dê uma olhada na aba de atividades complementares na planilha de integralização, que assim vocês vão conseguir saber quais certificados se encaixam, quais atividades vocês podem participar. E quase todas as atividades, pelo menos que eu tenha conhecimento, todas as atividades que você tem, então, encaixam em algum grupo. Então, dê uma olhada. Participação voluntária em diversas coisas como ONGs, associações, também contam. Vocês só precisam de um certificado para provar ali, ou de um documento que prove que vocês estão ali trabalhando de voluntário ou recebendo. Então é isso.
Espero ter ajudado.